Bom dia, eu sou a Lourdinha da Associação Espírita Lauro Machado e hoje, neste dia 14 de agosto, eu vou fazer a palestra. O nosso tema é o do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e o item é o item 11, Instruções dos Espíritos, que tem como título A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. É uma mensagem ditada pelo Espírito Protetor José em Bordeaux, 1862. Mas antes de iniciar, eu queria parabenizar a todos os pais, encarnado e desencarnado, que Deus abençoe, que eles possam ter bastante saúde, fé, força e coragem para auxiliar os seus filhos, e que os filhos também possam ser gratos por ter o pai, por ele estar vivo, lembrando que o melhor presente é estar presente. E para os pais encarnados, eu peço para que os filhos elevem uma prece, porque eles vão receber onde que estiver. E continue lembrando que chorar de saudade, de tristeza não. Então, feliz Dia dos Pais. E agora então a gente vai discorrer um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema é a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, no meu texto explicativo, eu coloquei assim. Então, vamos começar conhecendo a origem das palavras, fé, esperança e caridade. A palavra fé, ela tem origem no grego, que é pistia, que indica a noção de acreditar, e também no latim fides, que remete para a atitude de fidelidade. Fidelidade a algo, acreditar incondicionalmente em algo ou em alguém, ou seja, acreditar em Deus e em nós mesmos, porque Deus está dentro de nós. Então, acreditar em nós. E a palavra esperança, ela é um substantivo feminino que indica o ato de esperar alguma coisa. Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejável vai acontecer. E a palavra caridade é também um substantivo feminino que significa uma virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. E a sua origem vem do latim caritas, que significa amor incondicional, ou seja, é o amor em ação. A fé, então, ela independe de religião. É uma forma de crer, de acreditar, de confiar que se é capaz de conseguir algo, ou seja, o seu objetivo. Por exemplo, eu tenho fé que eu vou trabalhar e conseguir, através do meu esforço, comprar o meu carro. Nesse exemplo, eu não preciso de religião, eu só preciso acreditar, confiar. Acreditar e confiar é ter fé. E agir, a ação, o trabalho é a ação. Então, a fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa. E Jesus nos deu um exemplo maravilhoso. Ele disse assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. E nada vos será impossível. Olha como foi maravilhoso, Com essa frase, Jesus então nos faz entender que mesmo se a sua fé for pequena, como um grão de mostarda que é minúsculo, mas se ela for ativa, ela vai remover montanha, você vai conseguir chegar no objetivo, Ou seja, então, a fé sem obra, ela é morta, então ela precisa ser ativa,
E Paulo de Tarso, ele complementa dizendo que a fé, ela é importante, mas a fé sem obra não é ativa. Ela simplesmente espera e não nos leva a lugar nenhum. Agora, do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, pois todas têm seus artigos de fé, ou seja, aceitam a verdade, absoluta, os princípios difundidos por a sua religião. Então, cada dogma tem a sua, como ele falou aqui, o seu artigo de fé, E aí a pessoa aceita como verdade aquilo que eles estão difundindo na religião. Agora, sob o aspecto de fé, ou melhor, sobre esse aspecto dos dogmas, a fé ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, ela não examina nada, ela aceita tudo sem controle, da veracidade, sem ver se ela é realmente aquilo, se aquilo é verdade, é verídico. Então, a fé cega é como já falou o nome, cega, ela não examina nada, ela aceita o que o outro fala sem impor nada. Ao passo que a fé raciocinada, ela examina tudo para entender por que, que eu estou acreditando. Ou seja, se eu amo a Deus, eu tenho que saber por que eu amo, Se eu acredito nas promessas de Deus, eu tenho que saber por que eu acredito nessas promessas, Se eu sigo os conselhos, então eu tenho que me inteirar desses conselhos a fim de que, vos mostrando os meios que trazemos para atingir, Então isso significa então o quê? Se, como eu falei aqui, seguir os nossos conselhos? Sim, eu vou seguir os conselhos, mas eu tenho que inteirar desses conselhos, Inteirai-vos do fim que mostramos, como que eles estão mostrando esses conselhos e dos meios que eles trazem para que eu possa atingir, Então eu tenho que me inteirar disso, saber por que eu estou seguindo aquele conselho, E é importante não confundir a palavra fé com a palavra crença. A crença significa que acreditamos em algo. A fé, ela está relacionada com aquilo que acreditamos, A confiança. E se a gente juntar essas três palavras, que é a fé, a esperança e a caridade, nós somos convidados a desenvolver em nosso sentimento essa fé sustentada, esse amor. Precisamos acreditar incondicionalmente no amor de Deus com confiança. Confiança em dias melhores. Fortalecer a nossa fé sem deixar de fazer a nossa parte, que é a ação. A gente não disse que a fé sem obra é morta, então a gente tem que ter uma fé ativa, uma fé, colocar essa fé, fortalecer essa fé e colocá-la em ação, E na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduz a Deus. Então, todas as virtudes, que conduz a Deus, a paciência, a tolerância, a mansuetude, E da fé, que é a mãe de todas as virtudes, nasce a esperança e a caridade, que são a consequência da fé. Então, se você tem fé, aí, consequentemente, você vai ter a esperança e a caridade, E essas três, ela formam uma trindade inseparável. Se você tem fé,
você, consequentemente, você vai ter a esperança de dias melhores e com isso você vai conseguir auxiliar o próximo, né? Pois a fé é que dá a esperança de ver cumprir as promessas, né, que o Senhor nos prometeu, de ver cumprir as promessas que às vezes outra pessoa te promete. Então, é essa fé que dá essa esperança de cumprir, de ver, né, cumprir as promessas, que faz reconhecer o amor, né, aquele amor sublime que Jesus veio nos ensinar, né, e auxiliar o próximo, que é a caridade. A fé, ela é divina, inspiração de Deus nos corações dos homens, que faz despertar todos os nobres instintos que conduz o homem ao caminho do bem. Olha que interessante, não é? Portanto, a fé é a base da regeneração que precisa sim ser forte, ser durável, pois a menor dúvida pode abalá-la e levar à descrença. Quanta gente que, dependendo da situação, né, acaba tendo essa dúvida e acaba descrendo até na existência do Criador, né, do Senhor da vida. Então, é o que ele está falando aqui. Então, essa fé, ela é a base de tudo. Então, essa base, ela tem que ser o quê? Forte e durável. Assim, né, se houver em qualquer abalo, ela vai conseguir se sustentar, né? Então, eu coloquei assim que a fé, ela é a base da regeneração que precisa ser forte e durável, pois a menor dúvida pode abalar e levar à descrença. E na oração de Santo Agostinho, né? Ele diz, Santo Agostinho, não, São Francisco de Assis. E na oração de São Francisco, eu coloquei aqui Agostinho, mas é São Francisco, né? Senhor, oração de São Francisco. Ele diz, né? Tem uma parte lá que diz: onde houver dúvida, que eu leve a fé. Então, à medida que nós vamos construindo a fé dentro de nós vamos rompendo com essas dúvidas, vamos melhorando as nossas escolhas, que trarão impactos positivos na nossa vida atual e também para o futuro. A fé, ela tem que ser sincera e verdadeira, porque a fé sincera e verdadeira, ela é arrebatadora e contagiosa. E ela é também sempre calma, paciente e humilde. E ela consegue se comunicar com aqueles que não têm fé ou que não quer ter fé. Ela vai encontrar palavras, né, que levará a acreditar. Olha que interessante, né? E a fé, ela deve ser cultivada pela moralização, né? A moralização dos nossos costumes, pela pureza do nosso pensamento, pelas palavras, pelos atos, né? E pela crescente confiança na ilimitada bondade divina, porque nós sabemos que Deus é nosso Pai, Ele é todo poderoso, toda justiça, né? Então a gente tem que ter essa confiança crescente na bondade ilimitada, né, divina, para que a gente possa desenvolver dentro de nós a nossa força magnética, que possibilitará agir sobre o fluido universal, usando a fé e a vontade, que a fé e a vontade, elas são capazes de operar prodígios, sempre que ela for utilizada em benefício do próximo, né? Jesus não disse, né? Fora da caridade, que é o lema da doutrina espírita, não há salvação, né? E Jesus disse: amai, né, ao próximo como a ti mesmo. Fazer tudo para ele o que você quer para você. Então, sempre
que nós utilizarmos essa fé para poder auxiliar o próximo, a gente vai estar então usando esses fluidos magnéticos para realizar, né, a bondade, a cura, tudo que tiver ao nosso alcance. Porque é o amor, né? A caridade é o amor em ação. Esse é o poder da fé, que recebe uma aplicação, né, direta e especial, né, da ação magnética. A gente vai saber manipular esses fluidos para que a gente possa auxiliar ao próximo, porque Jesus não disse que fazendo para o próximo, você está fazendo para ele mesmo, e isso vai voltar em dobro para você, né? Por isso que dizemos na oração, ou melhor, por isso dizemos que a oração, né, de quem tem fé, ela é mais forte, mais ardente, por causa do magnetismo. Então, a gente vai concluir então que não se deve admitir a fé cega. Nós precisamos ter a fé raciocinada, pois a doutrina espírita, ela é a doutrina da fé raciocinada, né? Eu aceito porque eu entendi, eu compreendi, né? E eu tenho raciocínio. Deus nos fez todos simples e ignorantes para que nós pudéssemos aprender. Todos nós fomos dotados de raciocínio, para que a gente possa, né, entender, raciocinar, não é? Então, a doutrina espírita, que é a doutrina da fé raciocinada, por quê? Porque ela se apoia sobre os fatos e a lógica. Não deixa atrás de si nenhuma obscuridade, né? Crê-se porque está certo, e não se está certo senão quando se compreende. Então, quando você compreende, então você está certo, né? Eis porque ela não se dobra na frente de ninguém, né? Porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Jesus ensinou isso naquela época, mais de 2000 anos atrás. Ele disse que a fé, ela é inabalável se ela conseguir, né, encarar face a face, né, em todas as épocas da humanidade, encarar a razão, porque a gente vai entender a razão, né, através do nosso raciocínio. A gente tem como entender o que estão passando para a gente, acreditar ou não, ver a veracidade desses fatos, né? Então, que mesmo assim, né, diante das aflições, né, das situações complicadas que nós, né, passamos, essas situações mais complicadas que são as verdadeiras oportunidades da gente fortalecer a nossa fé. Porque Jesus veio nos ensinar, né, que se a gente, né, entender, compreender que a nossa fé, né, ela pode mover montanhas. Essas montanhas são as nossas dificuldades. Se a gente acreditar nele, né, e no nosso Criador, nós vamos conseguir. E com isso, então, eu encerro aqui a palestra de hoje, né? Fé, mãe da esperança e da caridade. Então, eu agradeço a todos, muito obrigado, e espero que eu tenha conseguido fazê-los entender um pouquinho que a fé, sim, ela remove montanhas. A gente precisa acreditar, né? Confiar e agir, colocar essa fé em ação, porque a fé sem obra, ela é morta, né? E para ser proveitosa, ela precisa ser ativa. Então, fiquem todos com Deus, muito obrigado, e mais uma vez, feliz Dia dos Pais para todos os pais, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus.